Graziela Rocha, estamos na 11ª lição dos primários. A nossa lição número 11 vai nos contar sobre a coragem para vencer leões. Nós encontramos essa lição lá em Daniel, no capítulo 6. Professor, deixei 2 sugestões de corinho, de louvor para você, para estar interagindo com os seus alunos e também tem a ver com a lição de hoje. Então, nessa lição, professor, nós vamos falar de um fruto, né? Um fruto da obra da carne. Se você ainda não entrou nesse tema com as suas crianças sobre os frutos do Espírito e os frutos da carne, então é interessante que você já comece a trabalhar isso com as suas crianças, porque hoje nós vamos falar sobre a inveja, que causa problema não somente para quem é o alvo da inveja, mas também para quem possui a inveja. E lá na Babilônia, havia 3 primeiros ministros que ficaram com inveja da prosperidade de Daniel, ao ponto de armar uma emboscada para ele, para destruir o homem justo e fiel de Deus. Infelizmente, isso acontece também nos dias de hoje e também no nosso meio, professor. Sim, no nosso meio, entre os cristãos. Mas a gente não pode cometer este erro de invejar, de cobiçar a vida próspera de outra pessoa. E a gente também não pode ter medo de sofrer por causa da inveja dos outros. Vamos dar o nosso melhor, professor, pois Deus é o nosso ajudador. O ponto central da nossa lição vai nos falar que quando nós temos intimidade com Deus, nós temos coragem e livramento. Explique para a sua criança que a obediência, a intimidade com Deus é o mais importante que tudo. Nós devemos viver, praticar o amor e a fidelidade a Deus. Só assim nós vamos conseguir vencer as lutas. Eu deixei ali também para o nosso elevo espiritual, professor, o destaque bíblico. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Isso nós vamos encontrar lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 31. Deus, Ele está conosco, Ele está sempre agindo em nosso favor, mesmo que a gente não veja. Todos os perigos, os sofrimentos que a gente passa são pequenininhos diante da grandeza do poder de Deus. Creia no poder de Deus, professor, e você vencerá. A nossa memória em ação, né? Eu trouxe aqui, professor, para mostrar para vocês, caindo das minhas folhinhas. Eu coloquei, ó, tem uma sugestão de livrão. Eu tenho aqui uma pasta que foi do ano passado da minha filha na escola, ó. Aquelas pastas com fichário, com folhas transparentes. Então, aí eu coloco, eu imprimo o versículo bíblico e coloco, né, por palavras e assim vai indo. Por que eu uso isso? Porque, como eu já falei, né, em outras aulas, eu não tinha sala de aula, a gente tinha os nossos encontros do departamento infantil era na igreja. E aí eu tinha uma dificuldade, porque não tinha quadro para escrever, não tinha onde colar, né, os cartazes. Então, quando eu não dava para as crianças segurar em suas mãos, aí eu levo esse ficháriozinho, né? Com um versículo bíblico que a gente pode imprimir com letras grandes. Para as crianças é melhor, que daí elas vão aprendendo a ler, né? Vão se familiarizando com o versículo, com a Bíblia. Então, nessa hora, né, no nosso memória em ação, peça para as crianças abrirem as suas Bíblias lá em Salmo 23, no versículo 4, só a parte A que nós vamos ler. Aí você explique o que é a parte A, vai até um ponto, né? A gente não vai ler todo o versículo. Aí peça para elas abrirem as suas Bíblias, se elas tiverem uma canetinha para destacar na sua Bíblia, porque é interessante que elas vão se familiarizar com a palavra de Deus, manusear, aprender a manusear. E depois de ler o versículo bíblico com a sua criança, aí você vai começar a explicar o sentido deste versículo. Então, o nosso versículo diz assim: ainda que eu ande por um vale escuro, como a morte, não terei medo de nada. Jesus,
Ele está sempre do nosso lado, Ele nos faz companhia, Ele cuida de nós para que nós não venhamos desviar do seu caminho. E Ele também nos protege dos perigos que a gente vê e também dos perigos que a gente não consegue enxergar, que está no oculto, no sobrenatural, né? E Jesus, Ele nos ama tanto e Ele preserva nossa vida, nós em segurança. Por quê? Porque nós somos os seus amigos, nós somos os seus melhores amigos. As crianças, elas têm que entender isso, que quando a gente é melhor amigo de Deus, Ele está sempre do nosso lado, porque não é assim com o amiguinho? Quando a gente está na escola, o amiguinho está sempre ali do nosso lado, sempre nos ajudando, se a gente cai, Ele nos levanta. E é assim também com Jesus, Ele está sempre do nosso lado, o nosso verdadeiro amigo. E aí você vai explicar, professora, a expressão vale escuro como a morte. A sua criança pode não entender, né? Ó, professora, o que é um vale escuro como a morte? Então, o vale escuro é como uma ravina. Ravina é um buraco fundo que quando as águas vão caindo sobre uma rocha, uma montanha, vai se formando, né, um buraco fundo. E ali, nesse buraco, as feras encontram refúgio, elas se escondem ali, as feras, né? É muito pedregoso, é assustador, é escuro, é difícil acesso. Então, a gente pode comparar esse vale escuro como a morte com as dificuldades da nossa vida. As pessoas más que sempre estão tentando fazer maldade com a gente. A gente pode comparar esse vale escuro também com os nossos medos, com os perigos, com os problemas. E até quando a gente está com tanta coisa para fazer durante o dia, a gente se sente pressionado. Ai, é tanta coisa, eu não tenho tempo. Então, isso também é o nosso vale escuro. Mas só que quando somos obedientes aos ensinamentos de Jesus, que é a sua palavra, quando somos amigos de Jesus, nós estamos debaixo da sua proteção, da sua potente mão e do seu cuidado, porque Ele zela por nós. Eu também trouxe ali uns modelinhos de atividades, né? 2 atividades. Aquele ali onde tem um círculo, que é a cabecinha, o rosto, né, do nosso leão, vamos dizer assim. Você, professor, ali está a sugestão na folha para levar um macarrão, aqueles macarrãozinho parafuso, aquele macarrão vencido que você não usa mais, que já está o pacotinho cheio de bichinho, você guarda para fazer atividades com as crianças. Então, aí elas vão colar, pegar colinha e colar os macarrãozinho parafuso e formar aquela juba do leão, né? Que hoje eu também tô com a juba também, né? Então, deixei também ali o moldezinho dos nossos bonequinhos, olha só, do nosso visual da nossa aula. Hoje eu trouxe outro formato, né? Então, trouxe ali os modelinhos de leão. O que a gente vai usar, professor? Aí eu deixei ali para você imprimir, né? E você vai estar precisando também dos rolinhos de papel higiênico, ó, o rolinho de papel higiênico. Aí você vai cortar, eu trouxe aqui cortadinho. De um rolinho, você vai conseguir fazer 2, porque eu cortei assim, ó. Eu cortei um e o outro, um do ladinho do outro. Eu consegui fazer 2 e colei, ó, a imagenzinha, colei. Até trouxe aqui um leãozinho. Vamos colar aqui rapidinho para você, professor, que é fácil. A gente põe a colinha aqui no meio, ó, põe a cola no meio e só depois de recortar do seu visual, ó, cole e prontinho. Já vai ficar pronto o seu visual para estar utilizando. Eu também deixei ali do ladinho, tem o leãozinho pequenininho, aquele triângulo ali, ó. Eu vou até descolar aqui para mostrar para você, professor. Eu colei com uma fita crepe, tá? Ó, é o triângulozinho. Eu colei com a fita crepe para fechar na largura do dedo da sua criança. Então, você coloque ali na largurinha do dedo para que venha ficar, porque é um dedoche, né? É um moldezinho de dedoche. Antes de recortar a peça para ela pintar, coloque fita ou cola mesmo, use cola bastão ou cola líquida e cole o seu dedoche. Olha só, professor.
Que facinho para a gente deixar como lembrancinha para as crianças. É uma atividade e também uma lembrancinha para as suas crianças. Também trouxe aqui um modelinho, tá? Outra sugestão. Esse aqui é o nosso leão, ó. Ele tá, ó. Tá o leão, tá com a boquinha fechada, tá sério, né? Aí depois, a hora que ele vai... tá brabo. Olha só, professor, que legal. As crianças vão amar, né? Vão amar. E elas vão confeccionar essa lembrancinha. Primeiro elas vão pintar, tudo isso eu já deixei ali, tá no Google Drive, tá, professor? O moldezinho dessas lembrancinhas. Então, ó, eu deixei o moldezinho só para dar uma explicação. Eu deixei o moldezinho da folha, né? Uma folha sulfite, tá? E aí, ó, na hora de fazer a dobradura, você vai dobrar aqui, ó, pertinho do começo, do início da boca do leão. Você vai dobrar no final da boca do leão, aqui no finalzinho, no queixo, vamos dizer assim, e no meinho das duas dobras, ó. No meinho das duas dobras, você vai colar. Depois que eu pintei e recortei, eu colei numa folha cartolina para ficar mais firme, tá? Porque só a folha sulfite vai ficar molinho, ó. Pode notar que fica molinho e cai. Você vai precisar de 2 retângulozinhos para colar aqui, professor, ó. Você vai colar aqui um em cima para colocar o dedo e o outro embaixo. Você vai colar um embaixo, um em cima, ó, para enfiar, colocar o dedo. Você vai colocar o seu dedinho, ó. Seu dedinho para firmar. Mas tudo isso tá ali, o passo a passo, no Google Drive, tá, professor? Então, o nosso visual da explicação, né? Eu tinha lá um papelão de um roupeiro que o meu filho comprou e eu pedi o papelão. Não posso ver papelão, mas você pode. No supermercado eles fazem doação de caixa de papelão, né? Você pega a maior que tiver, a maior caixa que tiver. E daí você abre a caixa do papelão, corte um círculo. Deixa eu tirar aqui meus leõezinhos. Corte um círculo, ó, corte um círculo. E depois, as abinhas, o que sobrar, você corte uns retângulozinhos, mas que fiquem dentro, ó, que fiquem sobre o círculo, tá? Tem que ter 3 para a gente fazer o nosso cenário, ó. Vai ter 3 partes do nosso cenário, professor, ó. Então, depois de preparar, né, os nossos visuais da contação da nossa história, aí agora a gente vai para a nossa curiosidade, né? Olha aqui o mapa, ó, o meu mapa grandinho, ó, nós já estamos na 11ª, né? Nós temos aqui 11, eu já colei a de hoje, tá, professor? 11 países que a gente já visitou na nossa curiosidade. Então, assim, ó, a nossa curiosidade de hoje, você pode estar levando para as crianças, é sobre a Tunísia. A Tunísia, ela fica aqui, ó, no norte da África, né? Ela é um país moderno, ele é bem desenvolvido e no mundo antigo, há muitos anos atrás, a cidade de Cartago, ela foi uma dos principais polos de poder, né, daquela região. Então, a capital da Tunísia é o Cartago, o idioma que eles falam, né, a língua que eles falam é a árabe. A sua moeda é o dinar tunisiano. A religião que predomina lá na Tunísia é o islamismo. E tem uma população de cerca de 12 milhões de habitantes. E a principal atividade econômica lá é o turismo, mas tem outras, né, também. E vocês sabem que eles adoram o futebol assim como nós brasileiros? Então, este país ele foi fundado lá pelos fenícios, um povo de origem libanesa, mais precisamente na cidade de Cartago, que hoje é a capital, né? Então, depois dos fenícios, a Tunísia ela foi ocupada pelos romanos, aí depois pelos árabes, e depois
Com a colonização da África, ela foi ocupada pela França, mas ela se tornou independente em 1956, né? E desde então ela vem instalando, né, a cada década, ela vai estar instalando uma república, a República Tunisiana, e ela vem passando por importantes mudanças políticas. E sabe também de uma coisa que eu encontrei? Que também lá tem um ponto turístico que ele é muito importante, chamado Oásis de Chebika. E sabe que lá foi gravado diversos filmes. E um deles, olha que interessante, foi Star Wars, né? Foi gravado lá neste país, olha só. Que criança não conhece, né? Star Wars. Então, o professor também trouxe uma dinâmica. Você vai precisar de folha branca, você vai precisar de caneta, deixa eu pegar aqui só uma folhinha branca, folha branca e caneta. Só que nessa dinâmica, você vai entregar uma folha branca para cada criança e uma caneta. Tá, eu trouxe uma caneta hidrocor, mas pode ser lápis também, se não tiver caneta, pode ser um lápis também. Dá para cada criança um lápis e uma folha em branco. Aí você vai explicar para essa criança, peça para elas fazerem um ponto bem no centro, um ponto no centro da folha. Todas elas façam um ponto no centro da folha. E aí você peça para elas assim, ó, primeiro, escute a minha explicação primeiro. Fala para as crianças aguardar um pouquinho. Elas vão ter que fazer um círculo em volta do ponto, mas só que não pode tirar a caneta da folha, não pode desencostar a caneta da folha e também não pode fazer esse risco aqui. Elas podem, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Não pode desencostar da folha e não pode fazer isso aqui, ó. Não pode fazer isso aqui. Não pode formar uma reta para depois formar um círculo. Aí elas vão dizer, ah, mas é fácil, vamos lá. Então, deixem elas tentarem fazer. Depois que elas tentaram, né, pode ser que alguma delas já tenha visto esse vídeo dessa dinâmica aí nas redes sociais. Mas, se alguma delas descobrir o segredo, peça para aguardar um pouquinho, para pelo menos você fazer uma explicação primeiro, para deixar as outras descobrirem. Então, professor, aí você vai fazer, né, vai falar para elas assim, ó, então vamos imaginar que essa folha seja Deus. Explique bem para a sua criança que Deus ele não se limita a uma folha em branco. Que Deus ele é muito maior do que a gente possa imaginar, medir, né? Então, explique bem isso para a sua criança. Então, vamos imaginar que essa folha seja Deus. Esse pontinho aqui é os nossos problemas, são os nossos problemas, né? Mas Deus, ele é a solução. E a caneta somos nós. Aí você vai pegar a sua folhinha e vai falar para as suas crianças que quando nós estamos, né, com problemas, com um foco somente nos problemas, a gente não consegue resolver nada. Né? A gente não consegue se a gente só olhar para os problemas. Mas só que quando a gente tem o auxílio daquele que tudo pode fazer, a gente consegue ultrapassar essa barreira do problema e encontrar uma solução. Por quê? E quem é essa barreira? Quem é essa barreira? Aí você vai pegar, ó, você vai pegar a sua caneta, coloque aqui no centro. Coloque aqui no centro, né? Lá você vai fazer numa mesa e peça para as crianças ficarem ao redor. Coloque aqui, aí você vai usar a pontinha da folha, professor. Você vai usar a pontinha da folha, leve até o ponto, leve até no ponto, não tire a caneta do centro, você vai riscar com essa caneta para a ponta da folha que você colocou ali sobreposta. E assim você vai formar o círculo, aí a ponta volta para o lugar dela, você vai formar o círculo, ó,
sem fazer a reta, professor. E assim, depois você vai explicar que quem é a ponte que nos auxilia? Quem é que vai nos dar a estratégia? É Deus. Deus nos dá a estratégia para a gente conseguir resolver os problemas. Sim, é Ele que é o nosso auxílio. Jesus é a nossa ponte que nos liga a Deus. Sem essa ligação, a gente fica perdido, a gente fica paralisado e a gente não sai do lugar, não consegue resolver nada. Mas quando a gente tem Jesus na nossa vida, nós estamos ligados com Deus. E Ele nos dá coragem, nos dá força para a gente ultrapassar. Olha só, a gente ultrapassou esse obstáculo que era o ponto que não podia, tinha que formar um círculo ao redor. Tínhamos que sair desse problema, mas sem utilizar outras maneiras, uma forma mais curta para resolver o problema. Não, porque a maneira mais curta não era a maneira certa da gente resolver. Mas Deus, se a gente, quando está ligado com Deus, Ele nos dá uma estratégia para a gente conseguir, sim, resolver os problemas, para a gente vencer os medos, para a gente estarmos sempre cheios da graça de Deus para enfrentar tudo que vier pela frente. É somente com Deus. O meu círculo aqui não ficou muito redondinho, né? Mas eu espero que você tenha, eu botei ali, tá tudo explicadinho no Google Drive. Eu espero que você tenha entendido a minha explicação, professor, porque o que eu trago aqui é para ajudar as crianças a entenderem. Sim, para ajudar elas a entender que a gente sempre precisa estar ligado a Jesus, estarmos ligados a Deus, porque só com Ele que a gente vai conseguir vencer, só com Ele a gente vai ter coragem, só com Ele nós somos mais que vencedores. Então, após, essa dinâmica, após a dinâmica, depois de você fazer a rotina ali da sala, professor? A rotina de bem-vindos, louvar, de orar com as suas crianças e também não pode esquecer do plano de frequência, tá, professor? Eu já deixei algumas sugestões de plano de frequência, até trouxe para vocês lembrar aqui, do nosso passaporte missionário, tá? Mas você pode estar utilizando o mapa também como plano de frequência. As crianças, elas podem estar colocando, escrevendo, riscando, fazendo xizinho, tudo para elas interagir, elas têm que se sentir parte da aula, que elas gostam de se sentir parte da aula. Mas também você pode estar utilizando o plano de frequência da própria lição. Aqui no cantinho, elas vão recortar e vão colar. Cada aula que elas vêm, elas recortam e colam ali no dia da sua missão. Então, professor, depois da gente montar todo o nosso cenário, o nosso visual, nós vamos para a nossa escritura, lá em Daniel 6. Então, mas antes de iniciar, você pode estar levando imagens de objetos que a maioria dos alunos desejam, ou você pode estar usando o seu próprio celular, porque a maioria das crianças hoje em dia deseja ter um celular. Faça um círculo com as suas crianças, coloque esses objetos de desejo delas, coloca no centro. E aí você vai perguntar, professor, quem é que tem esses objetos? Umas pode levantar, eu tenho, mas algumas não têm, a grande maioria. E quem gostaria de ter? Aí elas vão levantar a mão. E aquele que não tem, você pergunta assim, e o que você sente quando alguém ganha e você não? Aí espere a resposta delas, Aí tem algumas que podem dizer, mas eu não gosto, E aí você use a resposta delas para dar início à lição. E daí você vai começar a falar, pois é, hoje nós vamos falar de Daniel, um homem que tinha muitas qualidades, mas ele sofria com a inveja dos seus companheiros. Vocês sabem o que é inveja? Aí você vai chamando as crianças, eu até trouxe aqui a folhinha, Mostre a folhinha, ou escreva no quadro, se você tiver sala, sobre a inveja, e explique o que é inveja. Vocês sabem o que é inveja? Inveja é um desejo forte, é quando a gente quer muito ter aquilo que a outra pessoa tem.
Quando a gente cobiça, deseja muito, mas é aquele desejo que a gente chega a ficar até com raiva da pessoa, porque ela tem e a gente não tem. E aí você pode falar assim, ó. E também, sabe o que pode ser? Quando a gente não gosta, quando outra pessoa recebe uma bênção. Aí você deu um exemplo de alguma coisa que uma criança ganhou. Ah, a criança ganhou um brinquedo caro. E a outra fica ali, ah, mas também esse brinquedo aí é feio, eu não queria mesmo. E aí nem fala mais com aquela criança, né? Então você leve a sua criança para a realidade, para que a gente venha colocar na cabeça dessas crianças de hoje em dia que a gente não pode ter inveja, cobiçar as coisas dos outros, porque hoje a televisão, ela leva muito, as TV, as mídias, redes sociais, ela leva muito a, não só as crianças, até nós adultos, nos leva a sempre querer mais, além daquilo que a gente pode, porque o sistema, ele ensina que a gente tem que comprar, mas nem sempre a gente precisa daquilo. Nem sempre. Então, essa aula ela é muito importante para as crianças entender que elas vão ter, sim, condições se elas irem atrás, se elas se tornarem crianças que sempre dão o melhor delas, sempre fazem coisas boas, procuram sempre aprender e vão crescer, vão trabalhar para conquistar aquilo que realmente elas querem e não querendo o que é o dos outros, tá? Então, aí vamos recapitular com as crianças então. Você pergunte para elas assim, ó, vocês lembram do Ananias, o Misael e o Azarias? Lembram deles da aula passada? Da fé que foi provada no fogo? Vocês lembram dele, da história deles? Então, eles não eram cativos quando o rei Nabucodonosor invadiu lá Jerusalém e levou eles cativos? Daniel também estava junto com eles. Ele era um desses jovens que foi levado, né, para a Babilônia para servir ao rei. E ele também estava entre aqueles que foram separados para o rei, para servir ao rei. E ele recebeu outro nome também, recebeu o nome de Beltessassar, mas ele jamais mudou a sua fé e a sua fidelidade a Deus. Pode ter mudado de nome, mas não mudou a fé, não mudou a fidelidade dele para com Deus. E sabe que ele até recusou comer delícias do rei para não se contaminar com a comida oferecida aos falsos deuses? Porque lá eles tinham um costume de sempre oferecer os melhores alimentos, as comidas mais saborosas para os deuses falsos, os deuses de madeira, os deuses de pedra deles, né? Mas só que Daniel, ele se recusou a comer essa delícia do rei. Então ele pegou, ele fez ali um pedido e ele foi atendido. Então eles se alimentaram de outro alimento. Mas isso é uma história para outra lição, né? O que a gente tem para hoje é que Deus, ele honrou a fidelidade dele. Honrou, sim, fazendo isso, fazendo com que ele se destacasse cada vez mais na corte real, porque eles foram separados para ser os sábios da corte do rei. Só porque ele começou a se destacar devido à fidelidade dele para com Deus, Deus ainda encheu cada vez mais ele de sabedoria, de inteligência, né? Foi enchendo ele cada vez mais com o Espírito de Deus. E ele se destacou e ele foi transformado em um homem muito importante, respeitado lá no reino da Babilônia. Aí a Babilônia passou um tempo, ela foi conquistada por outro rei, né? Então, o rei Dário, olha só, o rei Dário, trouxe aqui o meu visualzinho, o rei Dário, ele tornou-se o novo rei da Babilônia. E o Daniel, o nosso Daniel aqui, ele já estava ele não estava tão jovem, né? Já tinha passado muitos anos. E ele foi elevado a um cargo além do que ele estava pelo rei Nabucodonosor, um cargo mais elevado ainda. E o rei queria colocar ele
como o supervisor de todos os governadores das províncias, né? Ele supervisionava 40 dos 120, né, governadores. Só porque o rei, ele viu que ele tinha tanta sabedoria, né, que ele era tão organizado, tão fiel também ao próprio rei Dário, que ele sentiu de colocar ele como sobre todos os governadores, sobre todo o império, só abaixo dele. Então, foi aí que os outros governadores e os outros ministros ficaram com ciúme e com inveja de Daniel e procuravam uma maneira de manchar a reputação de Daniel. Olha só, eles não só se contentavam, né, de atrapalhar, porque eles tentaram atrapalhar Daniel, mas eles procuravam, vamos procurar ver se tem um erro, ele deve ter cometido algum erro, mas não, Daniel era fiel, ele era zeloso, não somente ao Deus vivo que nós servimos, mas também ao rei Dário, e não encontraram nada, procuraram alguma coisa, mas não encontraram nada. Aí eles pensaram assim, então vamos ver se a gente encontra alguma coisa a respeito da religião dele. Vamos encontrar alguma coisa e vamos tramar contra ele. Então eles tramaram, fizeram uma armadilha, porque eles se lembraram que todos os dias Daniel ia para o seu quarto, todos os dias Daniel ia lá para o seu quarto e ele fazia o quê? Ele orava, olha só, vou botar o Daniel orando. Ele orava para o Senhor, ele tinha janelas no quarto dele e ele se voltava para uma janela que estava em direção a Jerusalém. Todos os dias Daniel ia para o seu quarto, fechava a porta e ele orava 3 vezes ao dia, não era só uma vez não, 3 vezes ao dia. Ele orava, ele era fiel e eles observaram isso, eles ficaram atentos, todos os dias ele vai orar, então vamos tramar alguma coisa sobre isso. Então eles correram, foram até o rei e sugeriram, falaram assim para o rei: "Ô rei, vamos publicar uma lei real que proíba durante 1 mês qualquer pessoa de orar para outro Deus, para outra pessoa que não seja o nosso rei Dário." E aí aquilo ali, né, deixou o rei mais soberbo, né? Então vamos fazer assim. Ele não achou que não era nada demais, né? E aí ele fez esse decreto, assinou. Só que Daniel, ele ficou sabendo. Ele ficou sabendo desse decreto. Mas vocês acham que ele parou de orar? Não. Daniel continuou a orar e todos os dias. E ele entrou no seu quarto, fechou a porta e orou 3 vezes ao dia na janela em direção a Jerusalém. E logo os ministros invejosos viram Daniel orando e disseram: "Vamos lá avisar o rei agora, vamos correndo avisar o rei que ele está lá orando neste momento." E aí, quando o rei soube que Daniel ele estava lá orando, né, ele se entristeceu. Ele ficou tão triste porque o rei, ele era amigo de Daniel. O rei era amigo de Daniel, ele gostava muito do Daniel. E ele se entristeceu porque daí ele percebeu que se tratava de uma conspiração contra o Daniel. Mas aí já era tarde, porque ele tinha que cumprir o decreto, não podia voltar atrás. E aí Daniel, ele foi amarrado. Vamos colocar os leões aqui na minha cova. Daniel, ele foi amarrado, foi julgado e ele foi jogado na cova dos leões. Olha só a cova dos leões. Ele foi lançado lá na cova dos leões. Foi lançado na cova dos leões. E eu imagino que ele foi jogado lá e ele caiu no chão. Eu imagino que ele já aproveitou e foi orar. Por quê? Porque só Deus é que poderia livrar ele. Ele conhecia o poder de Deus. Ele conhecia, assim, o tamanho da grandeza do poder de Deus. E o rei, antes de fechar a cova, porque eles jogaram Daniel na cova, e ainda tinha que fechar, lacrar ela com uma pedra por cima. Só porque antes de lacrar, fechar a cova, o rei disse assim, "E o teu Deus, a quem tu serve, te livrará, Daniel."
E aí o rei voltou para o palácio, voltou muito triste, ele não conseguiu comer, ele não conseguiu dormir. E pela manhã, quando chegou de manhãzinha cedo, o que aconteceu? O rei foi às pressas lá na cova e falou assim: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? E para a surpresa do rei, Daniel falou assim: que o rei viva para sempre. O meu Deus, ele mandou um anjo para fechar a boca dos leões, para que eles não me ferissem, pois Deus sabe que eu não fiz nada contra ele e também não cometi nenhum crime contra o rei. Aí o rei mandou tirem Daniel da cova, o rei disse, tire ele já da cova. E aí Daniel foi tirado da cova dos leões. Foi tirado da cova dos leões. Vamos deixar aqui o meu Daniel. Foi tirado da cova dos leões e no lugar deles, vocês não vão acreditar. Você enfatize bem com as suas crianças. As crianças gostam de sentir a história. Aí, não vão acreditar, crianças. Quem foi jogado lá no lugar dele? Foram os sátrapas. Sim, aqueles ministros que tramaram tudo, que ficaram com inveja, com ciúme de Daniel. Eles foram jogados lá na cova dos leões. E vocês não sabem, crianças, que antes mesmo deles chegarem ao chão, os leões, olha só, que é interessante a gente até usar isso aqui. O leão, antes mesmo de eles caírem no chão, o leão pegou e comeram eles, antes mesmo de eles irem ao chão, toda a família deles. E aí o Dário, ele ficou tão feliz, o rei Dário, e impressionado com o poder do nosso Deus, que ele escreveu outro decreto, só porque esse decreto ele escreveu adorando ao Deus vivo. E Daniel, ele continuou a ser uma alta autoridade lá no reino do rei Dário. Ele viveu grandes coisas, não só esse testemunho, mas muitos outros Daniel viveu, e o seu testemunho de coragem e fidelidade a Deus é um exemplo até para nós, até hoje. Então enfatize com as suas crianças que é importante a gente ser fiel a Deus, porque a gente não sabe nem o dia nem a hora que vai vir, né, as dificuldades, a tribulação, mas quem nos dá coragem para vencer, nos dá força, nos dá ânimo, nos dá o livramento é Deus. Né? E as crianças, elas têm que entender isso, que foi Deus, o poder de Deus foi tão grande, o amor de Deus, o amor de Jesus por Daniel, né? Foi tão grande, que ele mandou até um anjo fechar a boca do leão para que não ferisse a Daniel. Então, professor, essa é a minha sugestão da lição. Eu espero que você utilize, né? Porque tudo foi preparado com amor, com dedicação, né? E aproveite, né, esse momento com as suas crianças. Aproveite para levar ela a Cristo neste momento, né? Faça uma rodinha, chame elas para oração. Pergunte se alguma das suas crianças tem algum pedido de oração e ore por elas, para que Deus dê coragem a elas, para que elas venham ser fiéis a Deus, venham ser servos fiéis ao Senhor, porque é Ele que vai ajudar elas a livrar elas do mal, vai proteger elas, vai cuidar da vida delas nos mínimos detalhes. Então essa é a minha sugestão da minha lição. Eu espero que você aproveite, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe suas sugestões, compartilhe, né? E até a próxima aula, professor.